Muito bem, vamos lá, vou chamar já o pastor Mateus, por favor, o pastor Judson, que será o nosso tradutor esta noite. Irmãos, promessa de fé, enquanto eles estão vindo para cá, olha, alguns irmãos já estão aí renovando aqui, hein? Por enquanto, menos de 30% dos membros, mas eu sei que vocês em breve já vão colocar, né? Temos essa semana, vamos ver se nessa semana a gente já preenche, você já pode pegar ali atrás, tem os papéis, mas pode pedir para algum diácono, alguma pessoa vai te dar, e se você é membro e trabalha com a internet, vai receber no grupo de membros, tá bom? Então vamos lá, vamos orar mais uma vez e que Deus abençoe a mensagem. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas músicas, por tudo que fizemos até agora, pela leitura da Tua Palavra, e agora que ela será pregada, Senhor. O Senhor continue nos abençoando, tocando o nosso coração. Abençoe o pastor Mateus, na explanação da Tua Palavra, do pastor Judson, na tradução, que o Senhor é que traduza no nosso coração a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Well, good night, church. It's good to be with you all again. Boa noite, igreja. É muito bom estar com vocês mais uma vez nessa noite. And I wanted to take a moment to say thank you to everyone here at the church. Quero tirar um momento para poder expressar minha gratidão a cada um de vocês aqui na igreja. And you all have been very welcoming to my wife and myself. A sua hospitalidade tem sido bem recebida, foi muito notório para mim e para minha esposa. And also for the hard work that you put in to make this conference possible. E por todo o trabalho que vocês investiram em fazer essa conferência acontecer. And I know many of you even worked behind the scenes to make things happen. E eu sei que muitos de vocês trabalharam por detrás dos panos, fazendo as coisas para realmente, de fato, acontecer. And I just want to say thank you. E eu quero simplesmente lhe dizer obrigado. And the time we spent here, we will not forget. We hope to visit you guys again soon. E o tempo que nós temos tido aqui com vocês, nós não esqueceremos e já almejamos retornar mais uma vez. We just want to quickly show you our presentation here one last time. Nós queremos brevemente, mais uma vez, lhe apresentar nosso material, apresentação, para poder você rever. Before we look at the pictures, I just want to tell you my testimony. Antes de ver as imagens, quero compartilhar com você meu testemunho. As I mentioned before, I was saved at the age of 13. Como mencionei antes, eu aceitei a Cristo quando eu tinha 13 anos de idade. And I'm grateful for the men and women who have invested in my life. E eu sou grato pelos homens e as mulheres que investiram em minha vida. And I've made it a goal of mine to invest in other people. Eu tenho feito como um objetivo, um propósito de investir também na vida dos outros. Because the example that God set for us is to love and care for others. Porque o exemplo que Ele deu a nós é de nós amarmos e cuidar dos outros também. And so my life, my wife's life is a product of investment. Então, a minha vida, a vida da minha esposa, é o resultado de um investimento efetuado. And also as a result of the grace of God. E também como resultado da graça de Deus. And we thank you for praying for us and we ask you to continue praying. Então, nós lhes pedimos que ore por nós e que continue orando. Let's look at the pictures here quickly. Vamos ver aqui as imagens rapidamente. As soon as these guys are ready at the back. Assim que a equipe lá atrás estiver pronta. You guys ready? Okay, let's go down here. Vamos descer aqui embaixo. We want to thank you for your prayers, as I said before. Nós queremos agradecer pelas suas orações, como já disse. And I've been serving there with my wife for 1 year so far. Nós temos servido já um ano, eu e minha esposa lá. We actually got married last year. Nós nos casamos no ano passado. And it's my wife has been with me for 1 year at the church. E a minha esposa tem estado ao meu lado na igreja durante esse tempo. And I've been working at this church for 5 years already. E eu tenho trabalhado nessa igreja já há 5 anos. And I'm thankful to God for all that we've accomplished so far. E eu sou grato a Deus por tudo que já tem sido alcançado, realizado até então. This is where Trinidad is. It's close to South America. Aqui está a localização de Trindade, que fica bem próximo da América do Sul. And one thing we've seen recently is the migration of Venezuelan people to our country. O que nós temos visto recentemente é uma migração do povo venezuelano ao nosso país. So besides reaching Trinidadian people, we have a burden for the Venezuelans.
Então, além de alcançar as pessoas que são do nosso país, de Trindade, As you nós can também ima- temos o desejo de alcançar as pessoas da Venezuela. Sorry. As you can imagine, their life is very unstable. Como você pode imaginar, a vida deles é muito instável. Venezuela is a broken country. Venezuela é um país quebrado. So millions of them have left and just fled to other countries. Então, milhões de venezuelanos simplesmente estão saindo em êxodo, escapando para outros países. So we try to witness as much as possible and invest as much as possible into their lives. E nós tentamos evangelizar e receber, acolhê-los ao máximo possível para que eles sejam bem recebidos. So we're praying that someone could come to Trinidad to try to help us reach the Venezuelan people. E nós estamos orando para que pessoas possam vir nos ajudar a auxiliar e ministrar ao coração dos venezuelanos. Although Trinidad is a small country, Mesmo que Trindade é um país pequeno, it takes a long time to get to different cities because of the roads. é muito difícil, leva muito tempo para poder chegar às diferentes cidades por causa das estradas. So for this reason, even though another city is close, they need a church. Então, por essa razão, mesmo que uma cidade seja próxima, eles precisam sim de uma igreja. Because it takes you 2 or 3 hours to get there. Que às vezes leva 2, 3 horas para poder chegar lá. And sometimes it takes 20 minutes without traffic. Poderia levar até 20 minutos sem trânsito. But with traffic, it's up to 2 hours. Mas com o trânsito, leva quase 2 horas. So we need more churches. That's our main goal. Então nós precisamos de mais igrejas e esse é o nosso objetivo principal. We also spoke about the religions such as Hinduism. Falamos sobre hinduísmo, como você vê aqui. Along with Hinduism, we have Islam, Além do hinduísmo, nós temos islamismo. and Trinidad is a spiritually dark place. E Trindade é um lugar de escuro, espiritualmente falando. People are blinded by false religion, As pessoas são cegas pelas religiões falsas, and they are proud of what they believe. mas mesmo assim são orgulhosas pelo que creem. But we know that these religions don't have the answers to what they need. Mas nós sabemos que essas religiões não têm as respostas para o que eles precisam. I showed this picture before of my family here. E mostrei essa imagem da minha família aqui. I've witnessed to a couple of them several times, Eu já evangelizei alguns deles já várias vezes. but it's so difficult because they're strong in their faith. Mas é muito difícil porque eles estão bem enraizados na sua fé. This group we mentioned here on the right, Esse grupo que menciona aqui, que está do lado direito, although this leader here is dead, this group still exists. mesmo que o líder principal já tenha morrido, esse grupo ainda existe. What we've seen is Muslim people, they are educated and they build themselves up. E o que você vê é que os muçulmanos, eles são bem informados, bem educados, And e eles se estabelecem bem. slowly they are getting into places of authority such as the government and places of influence. E lentamente e sutilmente eles estão chegando em posições de autoridade e de grande influência. So soon enough we could have Muslim leadership in our government. E muito em breve nós teremos líderes políticos muçulmanos no governo. What I've seen is people that I went to school with are now representing in politics. O que eu tenho visto é que as pessoas que eu estudei com eles agora estão se engajando em política. And I'm pretty sure they're going to use their influence for their religion. E eu tenho certeza que eles vão usar a influência que eles vão adquirir para a sua religião. And we showed this video this morning as well. Mostramos esses vídeos de manhã. Seeing this makes me sad. Vendo isso, me traz tristeza ao coração. Islam is the fastest growing religion in the world today. Islã é a religião que mais cresce no mundo hoje. Trinidad is one of the places where they will recruit people to be part of groups like ISIS. Trindade é um dos lugares onde recrutam pessoas para poder fazer parte de grupos terroristas como ISIS. This is some of the food we have here in Trinidad. Esse é um dos alimentos que nós temos em Trindade. And I was also glad some of the guys made some food this morning.
E eu fiquei muito contente de ver os homens fazendo uma culinária de lá hoje de manhã. It was pretty good. Tastes authentic. E estava muito bom, estava bem autêntico. So I was glad you guys were able to do that. E fico feliz que puderam fazer isso. We want to ask you guys to pray for us to start more churches. Nós estamos orando, estamos pedindo para você orar conosco, para que possamos começar mais igrejas. Starting a church is opening the door to all of these opportunities here. Abrindo uma igreja, abre uma oportunidade para cada um desses itens listados aqui. We focus a lot on discipleship and helping people grow. A gente foca muito no discipulado e ajudando as pessoas a crescerem. Right now, every Sunday night, we have a discipleship class for the entire church. Atualmente nós temos todo domingo uma classe de discipulado dentro do contexto da igreja. Because we want people to know why we believe what we believe. Porque nós queremos que as pessoas entendam por que cremos no que cremos. And hopefully soon in the future, we can work towards building a Christian school or a Christian Bible institute. E oramos para que no futuro possamos ter uma escola e um instituto bíblico. If you can pray for us as well to find land to build a building. Ore também por nós ao procurarmos por terreno para construir um prédio. Currently, we need more space. Atualmente estamos em grande necessidade de mais espaço. We need space for the Sunday school classes, the nursery, Precisamos de espaço para as salas de escola bíblica, do berçário. when we have our summer events, we also need enough space for those. E quando nós temos os nossos encontros, atividades de verão, precisamos de bastante espaço para isso. If you remember to pray for us, you can keep these ministries in prayer. Se você conseguir lembrar de orar por nós e desses ministérios sempre à tona nas suas orações, We want you to know that you have had a direct influence in the lives of these people. queremos que você saiba que como resultado disso você terá um efeito direto na vida dessas pessoas. We know when people are praying for us. Nós sabemos quando as pessoas estão orando por nós. You can feel the push and the pull of the spiritual battle. É notório perceber o movimento espiritual sendo o divino e a oposição. É notório, a gente sente isso. You can see God opening doors and Satan fighting against the opportunities. A gente percebe Deus abrindo as portas e Satanás lutando contra as oportunidades. And these are the kids that you have had a chance to make a difference in their lives. Essas são algumas das crianças o qual você tem tido a oportunidade de poder influenciar e fazer uma diferença em suas vidas. All of these kids have heard the gospel many times. Todas essas crianças já ouviram o evangelho várias vezes. And we were hoping for them to get saved as soon as possible. E nós estamos orando para que eles alcancem a salvação, obtenham a salvação o quanto antes possível. Everything we do, we preach the gospel. Tudo que fazemos, pregamos o evangelho. These are a couple of our workers. They've invested a lot of work in the ministry. Aqui estão alguns dos nossos obreiros que investem muito tempo no ministério. And we thank God for each and every one of them that serve with us. E nós agradecemos a Deus por cada um deles que serve ao nosso lado. So we want to ask you to pray for us, the Ramrock family, and Victory Baptist Church. E eu peço que você ore por nossa família, a família Ramrock e a Igreja Batista da Vitória. Thank you. Let's go to God's Word quickly. Obrigado. Vamos agora à palavra de Deus rapidamente. I want to ask you to join me in Genesis chapter 22. Vou te convidar a virar suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 22. I'm going to ask Pastor Judson to read verses 9 to 13. Vou pedir ao pastor Justo de ler os versículos 9 ao 13. E diz assim: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E arrumou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço,
e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Let's pray. I'm going to ask Pastor Judson to pray for us. Vamos orar, vou pedir ao pastor Justo para orar por nós. Pai querido, que esse texto possa trabalhar em nossos corações. Que cada palavra, cada conceito possa penetrar profundamente. E que o teu servo, ao ministrar, trazendo as tuas considerações para nós nessa noite, que teu Espírito Santo possa estar preparando o solo, preparando o coração, trabalhando a mente, para que como resultado dessa palavra, possamos fazer mais do que ser só ouvintes, e sim ser praticantes da palavra. E em nome de Jesus, amém. Tonight, we want to talk about the principle of giving to God. Hoje à noite nós queremos falar sobre o princípio de dar a Deus. When we talk about giving tonight, we want to establish something quickly. Ao falarmos sobre dar, nós queremos estabelecer algo muito importante. Giving means give of our finances, mind, energy, anything we have. Dar se relaciona a finanças, o nosso tempo, a nossa mente, nosso esforço, tudo que nós temos. Everything is connected. Tudo está conectado. I believe your pastor is going to teach you about the specifics of giving finances. Eu entendo que o seu pastor vai ensinar sobre a importância de contribuir e sobre finanças. So tonight we want to talk about giving ourselves to God. Mas hoje à noite nós queremos falar sobre dar de si mesmo a Deus. Not just in salvation, but every day. Não somente no momento da salvação, mas a cada dia. It's easy to get saved and then live like God doesn't own me. É muito fácil ser salvo e em seguida viver como se nós não pertencêssemos a Deus. We can reference giving in the Bible. Nós podemos ver essa contribuição, esse dar, o ato de dar nas Escrituras. We can talk about the principle of tithing. Nós podemos conversar sobre o conceito de dízimo. So let's say you have 100 reais. Então, digamos que você tenha 100 reais. We say that 90% belongs to me, 10% belongs to God. A gente diz que 90% pertence a mim e que 10% pertence a Deus. But it's important to understand that 100% belongs to God. Mas é importante entender que 100% do valor pertence a Deus. It all belongs to God. Tudo pertence a Deus. When we talk, giving to God sounds kind of funny E parece até cômico quando a gente fala de dar para Deus, né? because it belongs to Him. Porque já pertence a Ele. What are we giving? O que estamos dando? We're giving back to God. Nós estamos devolvendo a Deus. God gave us everything that we have. Deus deu a nós tudo o que temos. It's important to understand that everything belongs to God first of all. É importante entender que tudo pertence a Deus e isso é importantíssimo entender. So I want to give you 3 thoughts tonight. Então eu quero contribuir 3 pensamentos com você. How we give shows our heart toward people. Como damos demonstra o nosso coração às pessoas. How we give shows our love and faith towards God. Como nós damos mostra a nossa fé e o nosso amor por Deus. And thirdly, how we give shows our surrender to God's call. E terceiramente, o nosso dar demonstra a nossa say that again. Our surrender to God's call. A nossa submissão ao chamado de Deus. We want to focus on those 3 points tonight. Nós queremos focar nesses 3 pontos hoje à noite. Now, Abraham here, although he is in the Old Testament, Abraão aqui, estando no Antigo Testamento, he is following God's promise. ele está seguindo a promessa de Deus. He was not just thinking about his son. Ele não estava
apenas pensando sobre o seu filho. He was thinking about the nation of Israel. Ele estava pensando sobre a nação de Israel. In Genesis 11 and 12, God promised him a couple things. Em Gênesis capítulo 11, Deus lhe prometeu algumas coisas. God promised to give Abraham himself, which is God, Deus prometeu a Abraão que daria a si mesmo, Deus. and then Abraham asked for more in Genesis 12. E em Gênesis 12, Abraão pede por mais. Oh, sorry, that's Genesis 15. Desculpe, Gênesis 15. He asked, "What will you give me, seeing that I am childless?" O que você pode me dar, ele disse, sendo que eu não tenho filhos? And God promised him a son, but he promised him a nation through that son. Deus lhe prometeu um filho, mas Deus lhe prometeu uma nação porventura deste filho. So God wanted him to realize that Isaac belongs to him. E ele queria que ele soubesse que Isaac pertencia a ele. And it's more important that you obey me. E que é mais importante que você obedeça a mim. Abraham also remembered the people or the nation of Israel. Say that one more time. Abraham remembered the people or the nation of Israel. Abraão lembrava e considerava o povo, as pessoas de Israel. He realized, if I can't obey God now, Ele havia entendido que se ele não consegue obedecer a Deus agora, how am I going to follow God into bringing a nation into this world? como então é que poderia levar uma nação a adentrar este mundo? The way he gave reflected his heart toward the future nation of Israel. A forma como ele deu refletiu seu coração referente ao que se refere à futura nação de Israel. In the time we live in today, E nos tempos que vivemos hoje, how you give of yourself reflects how you care about people. como você dar de si mesmo reflete o quanto você se importa por pessoas. Some people give more naturally. Algumas pessoas naturalmente dão. How many of you here tonight, you're givers? Raise your hand. Quantos aqui hoje à noite você gosta de dar? Levante sua mão. You have a couple people? Alguns. Some people, it's not natural. E para alguns não é natural. Maybe you have food, you don't want to share that food. E de repente você tem comida, mas você não quer compartilhar a sua comida. Maybe some kids, you got some money and you don't want to share that money. Tem umas crianças ali, você tem um dinheiro, mas você não vai dar esse dinheiro. Most kids have to learn how to share. E muitas crianças têm que aprender como compartilhar, não é? But the longer you grow, the more you learn the lesson of giving. E quanto mais você cresce na sua vida, ou mais você desaprende a importância de dar. If you make it to 30 or 40 years old and you don't know how to give, Se você já chegou aos seus 30, aos seus 40, e nesse ponto você ainda não sabe dar, ofertar, something's wrong. então tem algo de errado. Because most likely for the first 18 years of my life, Porque provavelmente dentro desses primeiros 18 anos da minha vida, everything was given to me. tudo foi dado a mim. Our lives should be about investing in other people. E as nossas vidas precisam ser sobre investir na vida dos outros. Because somebody invested in my life. E porque alguém investiu em mim, When you think about giving the gospel, quando você pensa sobre dar o evangelho, that's just the beginning. isso é apenas o início. It continues with discipleship and helping somebody else to grow. E continua no discipulado e ajudando as pessoas a crescerem. I want to encourage you to give yourself to others. Eu quero lhe encorajar de dar a si mesmo a outros. I want to encourage you to give the gospel to others. Eu quero lhe encorajar de dar o evangelho aos outros. I want to encourage you to be mindful or aware of the influence you have. Eu quero que você tenha a consciência da influência que você tem na vida dos outros. People that are younger to us will copy our decisions. Aqueles que são mais novos do que nós, às vezes vão copiar as nossas decisões. Whether we realize that or not. Mesmo que a gente entenda isso ou não. I would like to think that I can be a spiritual influence, or I hope that I can be a spiritual influence to somebody in my life. Eu gostaria de pensar que durante a minha vida eu serei e sou uma influência espiritual na vida de uma pessoa, ao menos uma pessoa. Secondly, we want to talk about how
we give out of love and faith towards God. E segundamente eu quero falar sobre como é que nós damos a nossa fé e nosso amor a Deus. Sometimes we do a gift exchange at our church. Às vezes a gente dá, em nossa igreja, a gente dá presentes um ao outro. Sometimes it's during Christmas. E às vezes acontece no Natal. And maybe you do that here at this church. E de repente você faz isso aqui também nessa igreja. And I don't know about you, but at our church, Eu não sei sobre você, mas na nossa igreja, everybody knows who they want to get a gift from. todo mundo na nossa igreja, todo mundo sabe de quem eles querem receber o presente. They're not too concerned about giving a gift, Eles não estão tão preocupados sobre qual o presente que darão. but you know, they got to pick a name from the box. Mas aí eles têm que escolher um nome lá da caixa, né? And they're looking at the most giving person in the church. E eles estão procurando ali pela pessoa que mais contribui, que mais dá. And they're hoping, man, I hope they choose my name. E eles estão pensando, nossa, eu espero que eles escolham o meu nome. Because you know that's going to be a good gift. Porque eles sabem que, por causa daquela pessoa, ali será um bom presente que vão receber. I'm not saying you have to be that person, Eu não estou dizendo que você tem que ser essa pessoa, but your giving reflects your love and your faith towards people or God. mas a sua contribuição, o seu dar, ela reflete o seu amor por pessoa, por pessoas e por Deus. Another word you can use for faith is trust. Uma outra palavra que nós podemos usar para a palavra fé é confiança. If you don't have a lot of trust with someone, that relationship is not good. Se você não tem muita confiança em uma pessoa, esse relacionamento não é bom. All relationships starts with trust. Say that one more time. All relationships start with trust. Todos os relacionamentos iniciam com base da confiança. If the trust is gone, the foundation of that relationship is almost done. Se confiança não for a base desse relacionamento, basicamente já está detonado. So let's look at our relationship with God. Então vamos ver o nosso relacionamento com Deus. If you don't trust that God is providing for you, Se você não confia que Deus está providenciando you por won't você, give to God or to others. você não dará a Deus e muito menos a outros. If you feel like life is difficult, Se você acha que a vida é difícil or you don't see the hand of God in your e life, que você não vê a mão de Deus na sua vida, it's difficult to give. é difícil dar, contribuir. But when you know God is providing for you, Mas quando você sabe que Deus tem providenciado a você, it's easy to give. aí se torna fácil dar aos outros. I remember when I went to Bible school in the United States. Eu me recordo quando eu fui estudar a faculdade, os estudos bíblicos nos Estados Unidos. Sometimes we would buy gifts for the pastor on his birthday or on a special day. Às vezes a gente comprava um presente para o seu aniversário ou uma ocasião especial. And so, you know, he would show up at church and there's gifts all over his desk. E a gente chegava na igreja, chegava no escritório, estava cheio de presentes em cima da sua mesa. And so some of these gifts are expensive, some are not expensive. Alguns desses presentes são caros, outros menos caros. But I just wanted to give a gift that's going to catch his attention. Mas eu queria simplesmente dar um presente que chamasse a sua atenção. Nothing fancy, Nada assim glamouroso, but something that is going to make him say, this guy know what I want. mas algo que, quando ele visse, dizer, esse cara sabe o que eu quero. So I spent some time trying to figure it out. Então, eu investi um tempo tentando decifrar o que seria que ele quer. O que And é que ele quer? people bought chocolates, they bought ties, they bought books. Pessoas trouxeram chocolate, trouxeram gravatas, trouxeram livros. So I realized all he wanted was a vanilla latte with ice. E eu compreendi que tudo que ele queria era How do you translate that? um latte de baunilha gelado. And that's all he wanted. E era só o que ele queria. So I bought the coffee Então eu comprei esse café and I waited and placed it in front of all of the gifts. e eu esperei e coloquei bem à frente de todos os outros presentes. And then I walked past the office afterwards E mais tarde eu passei em frente ao escritório dele and the coffee was gone. e o café não estava mais lá. He already drank the coffee. Ele já tinha bebido o café. I won. Huh? I won. Eu venci. Well, I think I won. Ao menos eu acho que eu venci. But I just wanted to give a gift that's going to help him today. Mas eu queria dar um presente que fosse ajudar ele naquele dia. I just wanted to know, what do you want?
Eu quero saber o que você deseja. If you can take a couple moments to ask God or figure out what does God want from me, Se você tirar alguns momentos para poder perguntar de Deus, Deus, o que tu queres de mim? we can think about finances or we can think about our lives. Nós podemos falar sobre finanças ou falar sobre as nossas vidas. Or, for example, the card you're going to fill out for your faith promise. Ou, por exemplo, o cartãozinho que você vai preencher para a promessa de fé. Sometimes the most difficult place to fill out is your name. Às vezes, a parte mais difícil de preencher é o seu nome. Because before you write any finances, you must be given to God. Porque antes de colocar qualquer valor, você precisa ser dado a Deus. What are you holding back from God? O que você está segurando e não entregando a Deus? Maybe in that place, instead of money, Talvez, em vez de colocar dinheiro naquele lugar, you need to write down time. você precisa colocar tempo. Maybe you need to write down my mind. Talvez você precisa colocar a minha mente. Maybe you need to write down I surrender to God. Talvez você precisa colocar eu me submeto a Deus. Maybe you need to write down your kids' names. Talvez você precisa colocar os nomes dos seus filhos. I don't know what it is, but everything needs to be surrendered to God. Eu não sei o que é, mas tudo precisa ser submetido a Deus. Mainly because we love God and we trust God. Principalmente porque amamos a Deus e confiamos em Deus. Without love and faith, we cannot truly give to God. Sem amor e fé é impossível verdadeiramente dar a Deus. A couple things about giving very quickly. Duas coisas rapidamente sobre contribuir, dar. Giving in the Bible is desired and commanded by God. Contribuir é algo que é, say that again? Desired and commanded. É almejado e instruído, uma instrução dada por Deus. We see this in 2 Corinthians 9. A gente vê isso em 2 Coríntios capítulo 9. In Genesis 4, we see that an offering can be accepted or rejected. A gente vê em Gênesis 4 que uma oferta pode ser recebida ou rejeitada. And in the same chapter, an offering can be blessed or ignored. E no mesmo capítulo, uma oferta pode ser ignorada ou abençoada. I would like to know that when I give to God, that it's accepted. Eu gostaria de saber que o que eu dou a Deus é recebido, sim. Imagine this for a second. Imagine isso por um momento. Imagine for one day, Imagine que por um dia, God gave to me like I give to God. Deus desse a mim da mesma forma como eu dou a Ele. What would that look like? Então, como é que isso se pareceria? How would that day go? Como será que se pareceria esse dia? If God said, I'm going to give to you today like you give to me every day. Se Deus te dissesse, eu vou dar a você como você dá a mim todos os dias. I think God he doesn't do that to me. Eu acho que Deus não faz isso comigo. Because God promised to bless us and provide for us. Porque Deus diz que Ele vai nos abençoar e prover por nós. How many of you guys realize, even on a bad day, God provides for me? Quantos sabem que mesmo no dia ruim, Deus está provendo por você? Today, I woke up, I have food, I have everything I need. Hoje eu acordei, eu tinha comida, eu tinha tudo o que precisava. I have a church that I can attend. Eu tenho uma igreja ao qual posso participar. I have brothers and sisters in Christ that love me. Eu tenho irmãos em Cristo que me amam. If your family is saved, you thank God even more. E se a sua família está ao seu lado, agradeça ao Senhor ainda mais. Thank God we were born in this time. E agradeça ao Senhor que você nasceu nesta época. If you go back a couple hundred years, life was difficult. Porque se você voltasse uns 200 anos atrás, a vida era muito difícil. If you go forward in time, life is going to be difficult. Se você avançar no tempo, também a vida será difícil. Just read the book of Revelation. Simplesmente leia o livro de Apocalipse. Thank God we weren't born in the tribulation. Graças a Deus que nós não nascemos no período da tribulação. Thank God we have the freedom to worship. Graças a Deus que nós temos a liberdade de poder adorar a Deus. How's your faith and your love towards God today? Então, como é que está o seu amor e a sua fé a Deus hoje? Thirdly, tonight we want to talk about our surrender to God. E terceiramente, quero falar sobre a nossa submissão a Deus. I don't know if anybody here feels the call of God in their life. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que
sente o chamado de Deus em sua vida. But I think you should be willing to do whatever God wants you to do. Mas acredito que você deveria estar disposto a fazer tudo o que Deus lhe instruir. I'll give you a personal story. Quero lhe compartilhar uma história particular minha. Initially, I had a burden for the Middle East or Muslim people. Inicialmente, eu tinha um desejo do Oriente Médio, os muçulmanos. I didn't really want to stay in Trinidad Eu não realmente queria permanecer em Trindade. because of some difficulties that we face. Mas por causa de algumas dificuldades que nos deparamos, I know the problems of my own culture. eu entendo os problemas da minha própria cultura. Sometimes it's easy to think, oh, these people, they don't want the gospel. E às vezes é muito fácil dizer, todo esse pessoal, eles não querem o evangelho. But I remember surrendering any option to God. Mas eu me recordo submetendo qualquer opção a Deus. I said, God, I'll go or I'll stay. Eu disse, Deus, eu irei ou eu posso ficar também. I'll go to a different country or I'll stay and reach my own people. Eu posso ir para um outro país ou permanecer e alcançar o meu próprio povo. Everybody here has a call to answer. Todos aqui têm um chamado a responder. Maybe your call is not the same as the person next to you. Talvez o seu chamado não é exatamente o mesmo que o da pessoa do seu lado. But my question is, are you even listening? Mas a minha pergunta é, será que você está sequer escutando? Are you interested in what God has to say? Você tem interesse no que Deus tem a dizer a você? God loves you enough to give you a specific calling. Deus te ama o suficiente que lhe dará um chamado específico para você. Maybe that's a ministry, Talvez seja um ministério, maybe it's a position of leadership, talvez uma posição de liderança, maybe it's to be a missionary. talvez seja de ser um missionário. Maybe God is calling young men to be pastors. Talvez Deus está chamando jovens homens para serem pastores. Because we need more pastors. Porque nós precisamos de mais pastores. Maybe God is calling the young people to surrender their future to God. Talvez Deus está chamando aos jovens de submeter o seu futuro a Deus. But I do know ignoring God's call has consequences. Mas o que eu sei é que ignorar o chamado de Deus tem consequências. You can't ignore God's call and then decide to pick it up later on. Você não tem como ignorar o chamado de Deus e voltar a ele tempos mais tarde. You want to serve God with as much time and energy as you have. Você tem que servir a Deus com o máximo do seu tempo, o máximo da sua energia, tudo que você tem. I believe God calls at the right time. Eu acredito que Deus chama no tempo certo. God can call you several times. E Deus pode te chamar várias vezes. What you want to do is be willing to answer as soon as possible. E o que você precisa estar disposto a fazer é dizer sim, estar disponível assim que possível. There's a lady in the United States by the name of Abby Johnson. Tem uma senhora nos Estados Unidos pelo nome de Abby Johnson. She used to work in Planned Parenthood clinic. Ela trabalhava numa clínica chamada Planned Parenthood, ou planejamento para a família ou os pais, Which is another term for pro-abortion. que na verdade é um outro termo para pró-aborto. So she worked in the abortion clinic for several years. Então ela trabalhava nessa clínica que fazia abortos And por muitos anos. she was a Christian, but she was confused. Ela era uma cristã, mas era confusa. And as a Christian, I do not agree with abortion. Como cristão, eu não concordo com o aborto. The Bible says in Jeremiah, life starts at conception. A Bíblia diz em Jeremias que vida começa no momento da concepção. Regardless of circumstance, every child deserves a chance to live. Independente das circunstâncias, cada criança merece uma oportunidade de viver. And abortion has claimed millions of the lives of unborn children. E o aborto tem tirado a vida de milhões de crianças. Abby Johnson realized what was going on in the clinic. A Abby Johnson, ela compreendeu o que de fato estava acontecendo naquela clínica. She ended up leaving and working against the abortion clinics. Ela saiu desse serviço e começou a lutar contra essas clínicas de aborto nos Estados Unidos. She made a documentary about her experience. E ela
fez um documentário, uma filmagem sobre a sua experiência. During that time, she had 2 abortions. Pardon? During that time, she had 2 abortions. E durante esse período, ela teve 2 abortos. And you can see the real Abby Johnson, not the actor, the real person, how sad she was. E você consegue ver a verdadeira Abby Johnson, o nível de tristeza que ela teve durante esse período. And I remember looking at the documentary, it's difficult to watch. Eu recordo ao ter assistido esse documentário, e foi muito difícil assistir. And abortion is one of those things that gets me really upset really quickly. E o aborto é algo que me incomoda e me deixa sem palavras, eu fico indignado e fico indignado muito rapidamente. She gave a speech, a public speech one time at a rally. Ela trouxe uma palestra a um evento grande. She had 2 roses, a red rose and a white rose. E ela tinha 2 rosas, uma era vermelha e a outra branca. And she said these 2 roses represent the 2 unborn children. Ela disse, essas 2 rosas representam as 2 crianças que não tiveram oportunidade de nascer. And she says the memory the memory of my unborn children tortures me every single day. E ela diz que a mera memória das 2 crianças que nunca nasceram tortura ela todos os dias. She said I can't change that. Mas ela diz, eu não tenho como mudar isso. It's already done, it's permanent. Já aconteceu, é permanente. And all she has is 2 roses to remind her of what could have been. Só o que ela tem agora são 2 rosas para lembrar ela do que poderia ter sido. Let me talk about the call of God for a second. Agora deixa eu falar com você sobre o chamado de Deus. God has given you that call to grow and to nurture. Deus tem lhe dado esse chamado de crescer e de ter maturidade em Cristo. You don't get to just bury that and ignore that. Você não pode simplesmente ignorar e esconder isso. The call of God is precious, it's important. O chamado de Deus é precioso, é importante. Why would God give it to you if it wasn't important? Por que Deus daria a você se não fosse importante? I've spoken to many people that disobeyed God. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm desobedecido a Deus. And either the memory of that call tortures them, Ou o simples fato da lembrança desse chamado os tortura, or they just ignore it and go straight towards drugs and alcohol and sin. ou simplesmente ignoram e vão direto para as drogas, o álcool e o pecado. Right now, if God is calling you to do something, you need to answer. E se agora Deus te está chamando para poder fazer algo, você precisa responder. If you ignored the call of God, last year's conference, answer it today. Se você ignorou o chamado de Deus na conferência do ano passado, não ignore hoje, responda hoje. The good news is if you disobey God, you can repent. A boa notícia é que se você se submeter a Deus, você estará se arrependendo disso. But when you disobey God, you come back short. Mas quando você obedece a Deus, você volta sem merecer. You come back with less. Você volta com menos. You lose your energy. Você perde a sua energia. You've lost time. Você perdeu tempo. You've lost ideas. Você perdeu ideias. I believe God wants us to answer the call that He has given to us specifically. E nós precisamos atender o chamado que Deus tem dado a nós especificamente. Think about Abraham for a second. E pondere sobre Abraão por um momento. God called him to be the father of the nation. Deus o chamou para ser o pai de uma nação. But then He asked him to sacrifice his son. Mas aí, logo seguinte, ele pediu para que sacrificasse o seu próprio filho. That's not an easy call. E isso não é um chamado fácil. But we saw he answered as soon as God called. Mas nós vemos que ele o fez assim que Deus o chamou. We'll talk about this quickly and we'll be done. Nós falamos brevemente sobre isso e concluiremos. I was reading the story today, Estava lendo essa história hoje. and Abraham answered, or he responded to God's call specifically.
E Abraão, ele responde ao chamado de Deus especificamente. He thought he was going to lose his son, but God provided what he needed. Ele achava que ia perder o seu filho, mas Deus proveu o que precisava. Many times we think if I surrender to God, I'm going to lose out on something else. Muitas vezes a gente conclui de que se eu me submeter a Deus, nós vamos perder muitas coisas. But God's going to take care of that. Mas Deus vai cuidar de tudo aquilo. I think the goat or the ram had it the worst in this story. Eu acredito que nessa história o cordeirinho foi quem teve a pior situação. I mean, it's kind of funny if you think about it. É meio cômico quando você para para poder pensar sobre isso, né? This goat or this ram probably started off his day pretty good. Esse cordeirinho provavelmente começou o seu dia muito bem. I mean, he's running around, climbing some mountains, Ele está correndo por ali, subindo as montanhas, and then he gets his head stuck in a bush. e aí a sua cabeça fica travada num arbusto. And then he's trying to pull his head out of the bush. E ele está tentando sair do arbusto. And then he looks across on this side over here, E ele olha do outro lado, no lado de lá, and he sees Abraham is about to sacrifice his e ele son. vê que Abraão está prestes a sacrificar o seu próprio filho. And then literally the voice of God stops him. E literalmente a voz de Deus para ele. And he says, "No, don't kill him, kill the goat." E ele diz: não mate ele, mate o cordeirinho. And the goat is probably thinking, "Are you serious? E o cordeirinho provavelmente está pensando: sério? Out of all the days, today is the day. De todos os dias, hoje é o dia? Today is the day I get stuck." Hoje é o dia que eu me encurralei aqui nesse arbusto? So for Isaac, the day started off terrible and it ended up good. Mas para Isaac, o dia começou horrível, mas terminou de forma positiva. So for this goat, started off great, but it ended up bad. Esse cordeirinho começou bom e terminou mal. You don't have to worry about how God's going to provide for you. Você não precisa se preocupar de como Deus vai prover por você. God promised He would provide. Deus prometeu que Ele iria cuidar e prover. If there's an open door, you walk through it. E se houver uma porta aberta, você passa adiante. If you really want to go here, you try to open it, God doesn't open it. E se você realmente quer chegar ali, mas a porta não está aberta e Deus não abrir, You stay right there. então você permanece ali. But I believe the door is open so many times, you just don't walk. Mas eu acredito que Deus abre as portas tantas vezes para nós e a gente simplesmente não adentra. I don't think God stopped calling. I think people stopped answering. Eu não acredito que Deus parou de chamar, eu acredito que as pessoas pararam de responder. In this crowd tonight, there's got to be at least one God is calling. Eu acredito que nessa noite deve haver no mínimo ao menos uma pessoa que Deus está chamando. Could there be one family that would be surrendered to be missionaries? De repente poderia ter uma família que possa se entregar para se tornar missionário. Would there be one young person that would surrender to serve God with their entire life? Talvez um jovem que entregue a sua vida para servir a Deus com todo da sua vida. Will there be one young man or one young lady that says, although I don't have support, Talvez um jovem moço ou uma jovem moça possa dizer, mas eu não tenho um sustento. maybe my family is not saved, Ou talvez você possa dizer, a minha família nem conhece a Cristo, but I'll take the step forward in faith and watch God provide. mas eu darei um passo à frente e verei Deus providenciando. I want to encourage you guys to give your life to God. Quero lhe encorajar a dar a sua vida a Deus. This is how important giving is to God. É assim que a gente vê o quanto o dar é importante para Deus. In Acts chapter 5, the first extreme action we see Em Atos capítulo 5, o ato mais extremo que observamos was because two people lied about their offering. é quando as pessoas mentem sobre a oferta que estão fazendo. Think about it. Ananias and Sapphira lied about what they gave. Pense nisso. Ananias e Safira mentiram sobre o que estavam dando. God knew you gave this money, but your life is not surrendered to me. Deus disse, você vai dar esse dinheiro, mas o problema é que as suas vidas não estavam submetidas a Ele. And God says, I don't want hypocrisy in my church. E Deus disse, eu não quero hipocrisia na minha igreja. They fell down dead. E eles morreram no instante. It's not about the money, it's about us. Não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com nós. Think about how extreme that was just because of an offering. Pense como é extremo pensar sobre só por causa de uma oferta.
Thank God that doesn't happen today. Graças a Deus que isso não acontece hoje. How many of us would have dropped dead already? Quantos de nós talvez já teríamos caído mortos por causa da nossa falta, nossa mentira ao contribuir? God is merciful and graceful. Deus é misericordioso e gracioso. And every day He gives us a chance to obey more and to repent. E todos os dias Ele nos dá a oportunidade de obedecer mais e de se arrepender. I want to encourage you guys to give your lives to God tonight. Eu quero lhe encorajar nesta noite de dar a sua vida a Deus. Let's pray. I ask you guys to bow your heads, close your Vamos eyes, orar. Eu vou convidá-los a baixar suas cabeças and invite the pastor to take the altar at this time. e convidar ao pastor a vir ao altar. Let's pray. Oremos. Vamos orar? Nós vamos orar, vamos ter nosso momento de meditação, como temos feito sempre. De tudo que você ouviu, eu queria ressaltar uma coisa só. Quando ele falou, o pastor falou sobre as duas rosas que representavam o aborto que a mulher tinha feito e não tinha mais o que fazer porque ela já tinha feito. E eu quero retornar na ideia dele de o chamado que você teve. Um dia você teve um chamado para alguma coisa, para aceitar Cristo, para se batizar, eu não sei para que você aceitou, ou um desejo, Deus te chamou para algum lugar, mas você recusou. E eu queria que você lembrasse dessa recusa que você fez a Deus. Eu já fiz algumas e você também pode ter feito. Vamos pensar, qual foi a vez que eu recusei? Imagine que é uma dessas rosas. E pela graça de Deus, você não fez um aborto. Não perdeu a vida, você tem vida ainda. E não importa a sua idade, mas você ainda tem uma chance de restaurar sua vida. E não ter mais uma rosa que te lembre que você teve uma chance e jogou fora para nunca mais ter de volta. Não, você tem de volta hoje. Se você quiser voltar e responder sim a Deus. Senhor Deus, nós pecamos muito, recusamos muito algum chamado teu, desprezamos e fugimos. Mas hoje, Pai, o Senhor pode tocar no coração e restaurar pessoas. Pessoas, Pai, que visitaram aqui ou outra igreja, mas jamais aceitaram Jesus. Por todas as insistências da vida dessa pessoa, mas ela disse não. E hoje, Pai, toque no seu coração para que ela diga sim. Talvez tenha pessoas aqui que estão afastadas de sua igreja, porque disseram não, mas que hoje possam voltar atrás e dizer sim. Talvez, Senhor, o Senhor tocou já no coração de pessoas para se entregar para a obra missionária. E a pessoa disse não, mas hoje, toque no coração para que ela diga sim. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos oriente nesta noite, como tem feito até agora. Que nós possamos rever as nossas negativas e voltarmos para Ti, que é o Deus que provê. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração essa noite. Muito obrigado pelos dias que tivemos ouvindo sobre o Teu chamado, sobre a obra missionária. Nós agradecemos por isso e que isso fique fervendo em nosso coração e que possamos produzir frutos de tudo que nós ouvimos. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.